Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Samuel 16. Aleluia. 1 Samuel 16, nós vamos ler do versículo 12 adiante. São poucos versículos. Aí você dá uma olhadinha pro irmãozinho que está do seu lado e fala assim: você quer ter vitória? Vive o processo. Você quer ter vitória? Não pule o processo. Glória a Deus. 1 Samuel 16, 12. A gente conhece essa palavra. Deus já não estava se agradando de Saul e pede então a Samuel que vá até a casa de Jessé, ungir um novo rei sobre Israel. E nós vamos ver um trecho pequeno aqui desse diálogo, desse momento tão tenso para Samuel, mas um momento tão glorioso para a história de Israel. Lá no verso 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Traz até uma característica de Davi. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi se levantou e voltou a Ramá. Só até aí, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fica conosco, Jesus. Esse culto está maravilhoso. Aleluia, aleluia. Queridos, eu gostaria nessa noite de falar sobre processo. Eu gostaria de falar hoje sobre coisas que nós precisamos viver para chegar até aquilo que Deus sonhou para nós, ou para aquilo que Deus determinou sobre nossas vidas. Eu queria falar um pouco de processo. Fato é que nós só vamos aprender a ser bons pais depois que nós tivermos um filho, né? Seja ele do coração ou seja ele biológico. Nós só vamos aprender a ser bons pais quando nós tivermos filho. E eu ouvia muito a minha avó dizer assim, já no auge da sua idade, seus 90 e tantos anos, ela dizia: ah, se eu tivesse meus 18 anos. Você já deve ter ouvido isso de alguém, né? Ah, se eu tivesse meus 18 anos, eu teria feito diferente. Ah, se eu tivesse meus 18 anos, eu teria servido a Deus melhor. A minha avó vivia dizendo isso. Eu viveria dentro da igreja. Ela dizia isso, minha avó, apaixonada por Jesus. E no fim das contas, tudo isso está falando sobre como nós comportamos em meio à nossa trajetória, em meio à nossa jornada, seja ela profissional, espiritual, emocional. Eu, quando cheguei aqui em Cianorte, um menino com 26 anos, há 10 anos isso, né? Hoje estou com 36. E cheio de medos, né? Meu emprego aqui tinha acabado de começar, o meu emprego. Cheio de medos, cheio de ansiedade, não sabia para onde isso, né, ia me levar profissionalmente, o que ia acontecer com a minha vida, com a minha carreira. E como eu disse, essa igreja me acolheu, foi muito importante para mim naquele período, importantíssimo. Eu costumo dizer, irmãos, a gente que serve ao Senhor, você não fica sozinho. Irmão, eu vim de longe, eu sou de Minas Gerais, e eu já mudei para tanta cidade, mas eu nunca me senti sozinho. Você sabe por quê? Porque
Porque a igreja sempre estava lá, pastor. A igreja sempre esteve lá para me abraçar, para dizer: conte comigo, eu estou aqui, estou com você. E eu nunca me senti sozinho. Porque eu sou crente. Porque eu sirvo ao Senhor. E a igreja é uma família maravilhosa. É uma família que nos abraça, que nos acolhe, que nos ensina. E o que eu quero dizer hoje, irmãos, é que nós lemos aquele primeiro trecho da história de Davi. Nós sabemos que Davi, ele não tomou conta de Israel e das 12 tribos no momento em que ele foi ungido. Houve um tempo, irmãos, até razoável para que Davi de fato assumisse o seu papel de rei, para que de fato aquela unção que estava sendo derramada sobre a vida dele naquele lugar que nós lemos aqui, quando ele ainda era moço, tivesse efeito real, prático na vida de Davi. E eu quero dizer é que muitos de nós andamos muito ansiosos com a nossa vida, com o que vai acontecer, com o que está por vir, e nós esquecemos de viver o processo. Nós esquecemos de dar importância, porque todo o processo importa na nossa caminhada. Todo o processo é fundamental para que quando a gente chegue lá, a gente chegue pronto, preparado, certo, confiante daquilo que Deus quer para nós. Eu lembrei recentemente de tudo que nós vivemos durante a pandemia. E quando a gente fala de processo, a gente também fala de tempo, né? É duro passar pela prova do tempo, né, irmãos? Como é difícil. E durante a pandemia isso ficou muito claro, porque se discutia como fazer uma vacina que tradicionalmente se fazia com tanto tempo, né? Tem encurtado esse tempo, isso virou uma discussão que, meu Deus. E o fato é que Deus revela que tem algo para a sua vida. Quando Deus revela que tem algo para a sua vida, não quer dizer que Ele vai te entregar hoje. Não quer dizer que isso vai se tornar prático na sua vida agora. E aqui eu quero trazer a história de Abraão, porque a promessa sobre a vida de Abraão era que Abraão, que a geração dele se multiplicaria, né? Olha para os céus, o que você está vendo aí? Então, não vai poder se contar os teus filhos. E aí eu te pergunto, Abraão viu isso? Abraão viu a geração dele se proliferar e ele se tornar o pai de multidões? Ele viu isso? Abraão descansou no Senhor. Mas eu tenho certeza que a promessa dele se cumpriu, ninguém tem dúvida disso. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão, de que ele seria pai de multidões, se cumpriu. Mas ele não viu. A palavra de Deus e os estudiosos vão nos dar base para crer que Davi foi ungido para ser rei com 12 anos, mais ou menos. Contudo, Davi esperou 18 anos para assumir o trono, porque a Bíblia vai dizer que Davi começou a reinar quando ele tinha 30 anos. Lá em 2 Samuel 5,4 diz: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. E aí eu digo para você, como foi para Davi ter que esperar esse tempo todo? Mas espera aí, o Senhor me ungiu. Talvez na inexperiência, na vontade, nós atropelamos coisas e nos machucamos muitas vezes. E Davi teve que esperar 18 anos para assumir o trono. Do momento em que ele foi ungido, do momento em que Deus falou que ele seria rei sobre Israel. E aí nós olhando para a vida de Davi,
a gente consegue perceber que ele preenchia algumas condições para estar naquele lugar. E eu estou falando, irmãos, porque eu sei que cada um de nós aqui vive um processo hoje. Talvez você está começando uma jornada, talvez você está na metade de uma jornada, ou talvez você já conquistou aquilo que Deus falou para você. E Davi, ele tinha vencido o gigante. Olha as qualidades de Davi. Davi tinha sido chefe de 1000 no exército de Saul. No processo, olhem só, no processo, Davi tinha sido chefe de 1000 no exército de Saul, já tinha reunido, organizado exército, ensinado 600 homens de guerra, já tinha se introduzido entre os amalequitas e filisteus, ele conhecia as táticas de guerra. Davi, no processo, durante esses 18 anos, ele foi amado pelo povo de Israel, ele tinha excelentes generais, ele foi galgando, ele foi construindo, ele foi alcançando espaço, mas da mente dele, do coração dele, ele não tirava a promessa que estava sobre a vida dele. Ele sabia que um dia ele governaria, ele sabia que um dia seria rei sobre todo Israel. E isso, irmãos, é um ensinamento para nós, porque nós vivemos numa sociedade imediatista, nós vivemos numa geração que quer para ontem, e isso tem causado muita ansiedade no nosso meio, isso tem causado muita ansiedade no meio das famílias, porque nós não conseguimos esperar. Ei, para Deus existe um processo para que as coisas aconteçam, e se você não esperar, meu irmão, minha irmã, às vezes nós podemos até conquistar, mas não da maneira que era para ser conquistado. Entende isso? Às vezes nós pulamos etapa, pulamos processo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que queria muito ter uma família, queria muito casar, queria muito ser mãe, e conheceu uma pessoa, 30 dias depois que conheceu essa pessoa, já foi morar junto com essa pessoa, e não importava o que a gente falasse. Teve um filho com essa pessoa, teve um segundo filho com essa pessoa, e só decepção. Ela conquistou os filhos que ela queria, conquistou a família que ela queria, mas não foi do jeito certo, pulou etapas, e hoje só a misericórdia de Deus sobre a vida dessa pessoa, só a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então, quando a gente fala em viver em Deus os processos, viver em Deus a espera, é disso que a gente está falando. Não é fácil esperar, não é fácil muitas vezes você ser ungido para algo e ter que aguentar as afrontas, como Davi teve que aguentar as afrontas de Saul, como Davi teve que muitas vezes fugir de Saul. E o resultado, infelizmente, quando nós pulamos as etapas, é frustração, é vida estagnada. Mas Jesus nos chamou para avançar, Ele nos chamou para seguir. E com essa história de perseverança de Davi, irmãos, nós aprendemos sobre a certeza que Deus cumpre o que Ele falou. Então não tenha dúvida. Nós sabemos também sobre a vida de Abraão, o desespero de Sarai em tentar fazer com que a promessa fosse realizada rápido demais. Nós sabemos o que deu isso. Dois povos que se odeiam até hoje, têm o mesmo pai, mas se odeiam até hoje. Então, quando nós falamos em processo, nós também estamos falando
em depositar a nossa confiança em Deus, em buscar primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas, elas serão acrescentadas sobre nossas vidas. Eu quero contar um pouco do meu testemunho aqui, sobre o que Deus fez na minha vida. Eu saí de Cianorte, né? Fiquei 1 ano aqui, e fui para Londrina, trabalhar em Londrina, e estava em Londrina muito bem, né? Na profissão que eu escolhi, fazendo o que eu gostava. E eis que surgiu um convite para que eu e minha esposa e minha família fôssemos para Paranavaí, cuidar de uma obra, de um ministério. E isso ficou mais ou menos uns 6 meses ardendo no nosso coração, e a gente orava e dizia para Deus: Senhor, é loucura sair daqui, deixar as coisas aqui e ir para Paranavaí para cuidar do ministério. Estou tão bem aqui, né? A gente estava tão bem lá. E eu costumo dizer, irmãos, que foi a primeira vez que eu mudei de cidade por causa da igreja. Todas as outras mudanças que eu fiz foi por causa do trabalho. Todas as outras. E a minha esposa não está aqui agora, mas ela ia dizer quantas mudanças nós já fizemos nessa nossa vida. Muitas. Mas essa foi por causa da obra. Algo ardeu no nosso coração de uma maneira diferente, e nós começamos a orar para que Deus confirmasse, para que Deus de alguma forma nos desse uma direção. E eu sei que não é fácil, né, irmãos? Quando a gente tem que tomar uma decisão. Eu sei que há pessoas aqui nesse momento que precisam tomar decisões, e não é fácil tomar decisão. Mas, querido, quando nós estamos firmados em Deus, Deus, Ele segue com o processo para a gente. Eu lembro que eu comentei com uma amiga de trabalho, uma crente de Deus, que me recebeu lá em Londrina. Olha só como Deus é bom. Quando eu cheguei lá, pastor, tinha uma crente lá na redação. E quando eu cheguei lá, essa crente me abraçou e falou assim: eu estava orando por você faz tempo. Glória a Deus que você chegou aqui. Ela disse, né? Estava orando por alguém que servisse a Deus também, e que a gente pudesse compartilhar de algumas coisas. E ela falou para mim assim: faz um teste, não tem emprego lá para você. Então, se surgir uma vaga lá na empresa, na mesma empresa, você vai, é simples. Aí eu falei, verdade, né? Aí vai ser de Deus esse negócio. E aí, eu lembro que eu e minha esposa, nós dissemos sim para a igreja, para o nosso ministério. Falamos, nós vamos. Só que assim, nós precisamos esperar surgir uma vaga lá, para que eu vá, né? E vá empregado. Porque o ministério lá é pequeno, e a gente precisa ter essa segurança também financeira, né? Outra coisa importante, irmãos, a gente não pode espiritualizar tudo, tá? Tem coisa que é prática, tem coisa que é arroz e feijão, você precisa comer, né? Você precisa vestir. Então, em todo o processo, claro, a fé está aqui, ó, na base. Mas nós como seres humanos inteligentes, que Deus nos deu sabedoria, nós precisamos calcular riscos, calcular. Nós não podemos tomar decisão com base em nada. E nisso teve uma reunião, nós oramos no fim de semana lá, fomos apresentados como um casal missionário que iria para Paranavaí. E eu falei, amém então, gente, agora é só esperar surgir uma vaga lá. Pode surgir amanhã ou pode surgir daqui 1 ano. Estamos dispostos aí. E eu lembro que essa reunião foi num domingo, nós fomos ungidos lá. Eu estava de férias. Na segunda-feira, eu parei numa loja no centro, que a minha esposa gostava de comprar uma coisinha natural ali, né? Um pãozinho, uma aveia, uma coisa. Eu parei, ela entrou na loja, e eu fiquei lá fora e falei... Peguei o celular, falei, eu vou ligar lá, né? Vai que tem uma vaga. E eu liguei para Paranavaí. Quando eu liguei, o chefe de Paranavaí atendeu e falou, oi Tiago, tudo bem? Já me conhecia. E eu disse, por acaso não tem uma vaga aí? Aí ele falou, quem te falou da vaga? Eu falei, ninguém me falou, mas tem. Então, nem coloquei no sistema ainda. Tem uma colaboradora que acabou de ir para Curitiba, e eu vou colocar no sistema a vaga amanhã, você quer?
Eu falei, quero, só que é o seguinte, é para produção, você não vai mais trabalhar na rua, na reportagem que você gosta de fazer, você tem certeza que você quer? E claro, né, eu não queria, eu queria continuar trabalhando na rua, como eu sempre trabalhei, né, essa outra função não gostava muito dela, mas eu disse, claro que eu quero sim. E aí ele disse, então tá, eu já vou ligar para o seu chefe aí, se ele aprovar a gente liga para Curitiba, se der tudo certo, então segunda-feira, na outra semana, você tá aqui? Eu disse, tô. E aí ele ligou, tal, me ligou de novo e falou, deu tudo certo, então segunda-feira você tá aqui. A minha esposa saiu da loja de pão lá fora e eu tava assim assustado. Ela, o que aconteceu? Falei, arruma as coisas, nós vamos para Paranavaí. Ela falou, você tá doido? Eu falei, não, eu fiz umas ligações aqui, o negócio aconteceu e foi, nós vamos para Paranavaí. E ela não sabia se chorava, se dava risada, né? Porque você fala, eu vou, eu quero, mas na hora que vem você fala, ai meu Deus. E fato é, irmãos, que a gente foi para Paranavaí. Nós estamos em Paranavaí desde agosto de 2017. Foi o nosso retorno, né? De Cianorte fomos para Londrina, de Londrina fui para Paranavaí. E eu estou contando essa história, irmãos, porque às vezes a gente não leva muito a sério, sabe? E é muito real quando a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Isso é muito real, irmão, eu sinto isso, eu estou dizendo isso para vocês, eu estou sentindo meu corpo vibrar, porque isso foi muito real na minha vida, isso é muito real na minha vida, pastor, porque nós chegamos ali com toda a vontade, com todo o gás de fazer as coisas, né, eu lembro de umas coisas loucas que nós fizemos, que hoje eu já não faço mais, pastor, passavam na rua, eu já catava, levava para casa, dava banho, cortava cabelo, penteava, às vezes dava até pouso, nunca tinha visto na vida. E a gente estava naquele primeiro amor da obra, aquela vontade gostosa de trabalhar. E só que na minha função eu não estava muito legal. Não estava gostando muito daquilo, pastor. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Eu vim aí para fazer a obra do Senhor. E tô bem, tô feliz ali, mas não está muito legal aqui. E depois de um ano, surgiu uma vaga para edição. Eu saí da produção, fui para edição. E aí já me encontrei, me achei naquilo, falei, que coisa maravilhosa, muito bom fazer isso aqui. Depois de um ano, surgiu uma vaga para apresentar o jornal. Eu falei, que? É isso mesmo, Jesus? Fui apresentar o jornal. Depois de um ano, surgiu uma vaga para ser gestor. Falei, Senhor, mas é assim mesmo? Tão rápido assim? Se eu soubesse, eu tinha aceitado ir para a obra há mais tempo. E fui ser gestor. E as coisas acontecendo no meio daquilo tudo, a obra acontecendo, sendo feita, trabalhando em Paranavaí. E aí, agora recentemente, faz também um ano, minha vida, as coisas foram acontecendo, pastor, de um ano em um ano, E faz um ano agora, irmãos, que eu não esperava. É por isso que eu digo, Deus surpreende a gente de um jeito incrível. Porque, primeiro, a gente precisa viver os processos. Eu sei que não foi fácil. Nesse retorno, não foi fácil. Para minha família, para a gente se habituar ali, né, para as coisas acontecerem, não foi fácil. Mas a gente servindo ao Senhor, nós buscando ao Senhor, fazendo a obra, batizando pessoas, fazendo culto. Às vezes era só a gente mesmo que entrava, limpava, arrumava, fazia culto, cantava, pregava. Era nós só mesmo que fazia tudo isso, até que fossem chegando mais pessoas. E há um ano, irmão, surgiu uma vaga na praça para ser chefe geral do negócio. Eu falei, Jesus, até aqui já tá bom, né? Eu não quero isso para mim agora, não. Vamos esperar um pouquinho. Mas
eu me coloquei à disposição, né? Disse, opa, estou aqui à disposição de vocês, se precisarem de mim, estou à disposição. Mas no meu coração eu falava, agora não, né? Vamos esperar um pouquinho mais, acho que tem mais coisa para acontecer. Irmãos, não teve jeito não. E há 1 ano eu assumi a direção geral lá, do jornalismo lá do Noroeste, né? Então nós cuidamos de Paranavaí, de Cianorte e de Umuarama. E eu conto essa história, irmãos, porque eu acho maravilhoso a forma com que Deus trabalha na vida daquele que confia, que espera e que entrega os seus caminhos ao Senhor. Eu não esperava, e as pessoas vinham e falavam, eu tenho que beber dessa água, encosta aqui em mim, encosta em mim, porque não pode, não é possível, onde é que você está bebendo essa água? E eu dizia, meu querido, o segredo está no joelho, o segredo está em confiar, em esperar no Senhor, o segredo está em servir a Deus. Irmãos, Deus sabe como eu não esperava que isso fosse acontecer. Claro que você tem seus objetivos, seus sonhos, seus planos, mas nem precisava ter acontecido tão rápido. Mas Deus foi me honrando de uma forma, e honrando a minha família de uma forma, que eu fico constrangido. Eu digo, Senhor, eu não mereço tanto. E quando eu volto aqui para a palavra de Deus e olho para a vida de Saul, por exemplo, que foi o primeiro rei escolhido ali para governar sobre aquele lugar. Havia tanta expectativa sobre a vida dele. Ele poderia ter sido um rei tão excelente. Ele poderia ter sido um homem tão abençoado, porque foi Deus que o escolheu para aquele trabalho. Mas se nós lermos ali 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver que Saul não respeitou os processos. Saul não respeitou as etapas, como as coisas deveriam ser. Quando o profeta dá para ele uma ordem, diz, vai lá, mas não traz nada do exército inimigo para cá. Nada, deixe tudo lá. Vocês vão atacar o exército inimigo, vocês vão deixar tudo lá, não traz nem ouro, nem prata, nem animal, não tragam nada. E quando Samuel terminou a batalha e Samuel chegou até o acampamento, ele começou a ouvir barulho de animal. Ele ficou estranho e falou, o que está acontecendo aqui? Quando ele foi ver, Saul tinha feito tudo ao contrário. Tinha pulado os processos todos, não tinha se preocupado com a ordem de Deus sobre a vida dele. Sobre meu filho, é assim que funciona. Primeiro você vai chegar aqui, depois você vai dar um passo aqui, depois você vai dar outro passo aqui. Não, ele quis passar por cima de tudo e fazer do jeito dele. Cuidado, irmão, em querer fazer do seu jeito. Nós que servimos ao Senhor, nós precisamos sempre nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, como é que o Senhor quer que isso aqui seja feito? Meu Deus, eu estou numa circunstância aqui e eu preciso de uma orientação do Senhor. Não queira fazer do seu jeito, porque muitas vezes do nosso jeito a gente se frustra. Muitas vezes do nosso jeito a gente se engana. Enganoso é o coração do homem. Saul quis pular o processo. Deus poderia dar riquezas infinitas para Saul, mas ele abriu uma brecha sobre a vida dele, inclusive para que espíritos começassem a perturbar a vida de Saul. Tudo porque não respeitou o processo. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo lá, no seu particular, mas espere em Deus. Confia em Deus. Deus tem o melhor para você. Eu vi aqui que coisa linda, quantas pessoas desceram as águas hoje. E vocês vão começar uma jornada com Jesus que é maravilhosa, que é incrível. E eu tenho certeza, vocês serão discipulados aqui
Qual é a maneira, qual é a forma de se conquistar, qual é a forma de se proceder, qual é a forma de seguir uma caminhada com Jesus, vocês serão ministrados, vocês serão orientados. Siga as instruções do seu pastor, sigam as instruções dos seus líderes. O mundo aí fora, irmãos, anda bagunçado. As pessoas perderam as referências. O egocentrismo, o eu cresceu tanto que está assustando a gente aí fora. As pessoas não conseguem mais ser repreendidas. As pessoas não conseguem mais ouvir uma palavra de repreensão, porque se você repreende alguém, você já está sendo acusado de um monte de coisa. Então não queira ser o dono da sua vida. Não queira ser você o seu Deus, porque daí você está enrolado. Deixa Deus ser o Deus da sua vida. Deixa Deus colocar homens e mulheres sábios para te instruir, para te ensinar. Escuta a voz daqueles que estão te orientando no caminho, porque já viveram, têm experiência, sabem como chegar, sabem como conquistar. Se o mundo aí fora vive sem referência, nós continuamos dando honra e referência aos homens e mulheres de Deus. Se o mundo aí fora não quer saber, é eu mesmo e eu, as minhas regras, é eu mesmo que faço e pronto. Você tem quem cuida da sua vida. Você tem a quem você deve respeito. Você tem a quem você deve honra. Porque você um dia disse: Senhor, eu aceito. Senhor, eu quero. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Você disse isso um dia, lembra? E você confessou isso publicamente, como você fez hoje no dia do batismo. Meu irmão e minha irmã, confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, no mais Ele fará, como fez na minha vida. Irmãos, eu estou vivendo um tempo maravilhoso, um tempo abençoado. Eu tenho abençoado pessoas, e tenho sido muito abençoado no meu trabalho, na minha igreja, na minha casa. E isso é fruto de obediência. É fruto de... Eu sempre ouvi o meu pastor. Quando nós fomos ungidos a pastores, eu liguei para o meu primeiro pastor e falei para ele: pastor, agora nós somos colegas. E ele disse para mim assim: amém. E você será um grande pastor, sabe por quê? Porque você sempre foi obediente. Você sempre foi submisso e obediente. Então, quem sabe reconhecer, quem sabe dar honra, vai ser honrado. Quem reconhece honra no outro, vai ser honrado. E não tem nada, irmão, que pode atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Não tem nada. Então, eu fico olhando para Jesus e para o equilíbrio emocional que Jesus mostra para a gente em toda a trajetória dele, e penso: ele sabia muito bem de onde ele veio e para onde ele estava indo. Então o caminho aqui, ó, o processo, o percurso, Jesus estava se divertindo enquanto ele podia. Ele estava aproveitando o percurso, ele estava aproveitando o caminho. E muitas vezes, irmãos, nós nos embaraçamos no caminho. A gente se machuca no caminho, a gente se frustra e não vive uma vida com alegria. Amados, a igreja de hoje precisa ser alegre. O cristão de hoje tem que exalar alegria, pastor. Onde ele chega, a presença de Deus tem que chegar junto. Onde ele chega, o ambiente pesado tem que se transformar, tem que se desembaraçar e virar um ambiente leve, porque nós servimos ao Senhor. Jesus nos chamou para avançar, igreja.
E aos que começaram hoje aí a caminhada, começaram um relacionamento com Deus, sigam firmes. Terão momentos difíceis, mas sigam firmes. Entendam que esse lugar é um lugar de proteção para vocês. Esse lugar é um lugar de segurança para vocês. Amem esse lugar. Amem esse lugar. Porque muitas vezes você não vai ter respostas para algumas coisas. Muitas vezes vocês vão chegar aqui, a única coisa que vocês vão querer fazer é dobrar o joelho e chorar. E na hora que vocês levantarem dessa oração sincera, Deus vai trazer resposta para o seu coração. Quantas vezes, irmãos, eu falo, lá em Paranavaí, nós instigamos as pessoas a estudar, nós instigamos as pessoas a buscar uma melhora na vida. E esses dias, estava conversando com uma dessas meninas, mora sozinha lá, a família mora aqui em Cianorte, ela mora lá sozinha, uma menina de Deus, faz estágio, entrou para a faculdade pública lá, e ela falando da dificuldade, porque não é fácil, não é fácil mesmo. Eu sei que muitos aqui estudaram e às vezes a gente só queria dormir, né? Descansar, e não podia, tinha trabalho para fazer. Minha esposa está passando por esse processo aí, fazendo a segunda faculdade. Não é fácil. Não é fácil. Mas se você não se colocar à disposição de viver isso, o seu projeto de vida, o seu sonho vai terminar ali, vai acabar ali. Você nunca vai saber como seria se você parar ali no meio do caminho. Infelizmente hoje nós estamos vivendo com gerações, né? São gerações embaralhadas, né? E tem gente que não consegue concluir um projeto. Tem gente que começa uma coisa e não consegue terminar. E aí, irmãos, eu pego pesado às vezes lá em casa, porque às vezes nós transferimos as coisas. Às vezes a coisa pode ser simples, mas se a gente não vigiar, a gente transfere para relacionamento, transfere para trabalho, vai transferindo. Então quando você começa algo, pelo amor de Deus, termina. Tem gente que começa para a igreja, para. Tem gente que começa uma campanha de oração, para no meio do caminho. Você nunca vai saber como seria lá no final. Então prossiga. O maior desafio de hoje, irmãos, é perseverar. Chegar até a igreja é até fácil, né? Há um trabalho muito grande aqui, há muita gente abençoada aqui trabalhando para que você chegue até aqui. Mas o desafio de hoje é permanecer. Eu estou vendo aqui alguns roxinhos do meu tempo lá, e que gostoso poder ver que permaneceu, que não importa a luta, a dificuldade que passou, permaneceu servindo ao Senhor. E esse é o desafio hoje do cristão. Nós precisamos permanecer. Permaneça no seu projeto. O que você está fazendo lá? Ah não, mas está sofrido, você não conhece a minha vida, é uma luta. Continua. Vai ser difícil mesmo. Nada que é bom, nada que dura, vem rápido. Aquilo que vai durar, irmãos, aquilo que vai permanecer, é sofrido. Conheci essa esposa maravilhosa na época da faculdade, e eu dizia para ela, tinha um dia que eu dizia para ela assim: eu vou parar com esse negócio. Imagina, um menino de 20 e poucos anos, morava sozinho em Maringá com os irmãos, acordava às 6 da manhã, tinha que estar no trabalho antes das 7, trabalhava o dia inteiro, 6h30, tomava um banho na pia do banheiro do serviço assim, passava um desodorante, ia para a faculdade, chegava lá, não tinha R$1 no bolso para comprar um lanche, às vezes era ela que levava uma marmita para o marido. Como é que não casa com a mulher dessa, irmão? Levava marmita para mim lá na faculdade, andava de bicicleta comigo. Quem hoje está disposto a andar de bicicleta com o namorado aí?
Tá fácil isso não, irmãos. Então eu tive que casar logo mesmo. Falei, casei, é minha. Então, quantas vezes eu quis parar? Quantas vezes debaixo do chuveiro, depois de pegar 2 ônibus, tinha gente que trabalhava em Maringá, professor, né? Que vinha de Londrina para Maringá para dar aula e voltava. Ele chegava mais rápido em casa do que eu, que tinha que pegar 2 ônibus e ir para casa. E tomando um banho debaixo do chuveiro, quantas vezes eu chorava e falava, Senhor, quando é que isso vai terminar? Eu não aguento mais, Jesus. Mas perseverei. E hoje eu estou colhendo os frutos da minha perseverança, irmãos. Foi sofrido, foi dolorido viver longe dos meus pais, da minha família, que estava lá em Minas Gerais, 1.500 quilômetros. Foi muito sofrido. Às vezes as faltas, né? Fim de semana você queria se divertir, sair com os amigos, não tinha condição, não tinha dinheiro para isso. Fim de semana eu tinha que lavar a roupa que eu ia usar durante a semana. Então eu sei que você também, cada um aqui, tem uma história. E como eu disse, às vezes você está no começo dela, às vezes você está no meio dela, ou às vezes você está chegando lá, colhendo já os frutos dessa história. O que eu quero te dizer é: primeiro, não pule o processo. Segundo, persevere, confie no Senhor, faça para o Senhor primeiro. Ah, mas eu tenho que estudar, eu tenho que, né? Eu tenho prova amanhã, Então se organize, porque a hora do culto é a hora do culto, né, pastor? Então se organiza, porque a hora de participar das coisas de igreja é a hora de participar das coisas da igreja. Porque é isso que nos fortalece, irmãos. É isso que nos dá força para a gente continuar. É isso que nos alimenta e faz a gente prosseguir. Então não queira estar longe do aprisco, porque é aqui que você vai buscar força e se abastecer no Senhor, e se fortalecer desse Deus maravilhoso, e se encher da graça desse Deus. E a sua história será uma história de vencedor, será uma história de vitorioso. E você vai contar o seu testemunho, e você vai chegar para alguém e dizer: olha para a minha vida, olha para a minha vida. Sabe qual é o segredo do meu sucesso? Como muitos diziam lá: encosta em mim aqui, me dá da água que está bebendo. Falei: eu tenho sim da água maravilhosa para você. O meu segredo é servir a Jesus. Quer ter sucesso na sua vida? Sirva a Jesus. Quer ter sucesso na sua vida profissional? Sirva a Jesus. Quer ter sucesso no seu casamento? Sirva a Jesus. O segredo é simples, é isso. Ah, mas eu não preciso fazer isso, fazer aquilo. Depois você faz, serve Jesus primeiro. Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar as ferramentas que você precisa. Tenha um sonho, e Jesus vai sonhar com você. Que Deus te abençoe nessa noite, te enche de graça, de poder. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, e feliz de poder compartilhar com vocês um pouco dessa conversa, dessa palavra abençoada para o coração de cada um. Eu também me alimento, né, nessa noite com essa palavra, porque eu sei que Deus ainda tem muita coisa para realizar sobre a minha vida. Eu lembro de um tempo que eu estava aqui, e alguém olhou para a minha vida e falou assim: Deus tem muito mais para você. E eu falei: ai, que bom. E ela falou assim: não tem nada a ver com isso que você está pensando, é muito maior. E hoje eu estou colhendo frutos disso, irmãos. Como é maravilhoso servir a Jesus. Sirva a Ele com toda a verdade da sua vida, com toda a sinceridade do seu coração. Seja sincero com Ele, abra o seu coração para Ele, fale com Ele as verdades que estão no seu coração, e Ele vai fazer o resto. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, e que o Senhor fortaleça a sua vida cada vez mais e mais, em nome do Senhor Jesus.